A terceira coisa é nós estarmos indo. Irmão, mas eu não tenho como ir para o outro estado, para o país. Não precisa, tem a rua, tem a esquina, tem a nossa localidade. E qual é a minha missão, como foi falado? É o que Paulo fala a Titos. Olha só, no versículo 15, Paulo fala a ele, olha, é isso que você deve ensinar, é isso que você deve falar, é isso que você deve proclamar. O que Titos deveria falar, o que Titos deveria proclamar, tanto assim, influenciado pelo apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, falar de Cristo ressuscitado, falar das boas novas, da graça do Senhor Jesus Cristo, e isso não deve nos parar. Em todo tempo, em qualquer circunstância, nós devemos falar sobre a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é graça, irmãos? Falamos muito sobre graça, falamos sobre que a graça de Deus é abençoada, às vezes complementamos os irmãos com a graça e a paz. Paulo fala muito, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas o que é graça? Como podemos entender a graça do Senhor? A graça é um favor divino, a graça é um dom de Deus, é a manifestação do imensurável amor de Deus para a nossa vida, que nos alcança, nem mesmo sem merecermos. É a graça que nos salva, que nos perdoa e que nos transforma. É a graça que vem através da morte e ressurreição de Cristo. O Cristo que diz, Ele vive e por isso Ele voltará. É essa graça redentora do Senhor que lá na cruz derramou o seu sangue e através daquele sangue Ele nos salva, nos liberta e nos transforma. É sobre essa graça que eu quero falar nesta noite. De repente, se você não conhece a graça de Deus, de repente a graça de Deus ainda não alcançou você, hoje a oportunidade única, o amanhã não nos pertence, hoje é te dada a oportunidade de você agarrar a mensagem do Evangelho, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, a graça de Deus é o alicerce da salvação, da nossa mensagem, é a essência do Evangelho. A graça não tem como falar de Cristo, não tem como falar do Evangelho, se não falarmos da graça do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, irmãos, possamos realmente, a partir dessa noite, começarmos como a igreja hoje faz, como a igreja tem proclamado, através de vários departamentos, a anunciar, continuar anunciando a graça do Senhor, não parar, que ninguém vos cale, como é a palavra do apóstolo Paulo a Tito, que ninguém vos cale, mas que haja força no seu coração para proclamar o Evangelho. O adversário se levanta para calar-nos, porque ele sabe quando a graça entra, irmão, muda a pessoa. Então, irmão, se você hoje, nesta noite, precisa de esperança, se você está com o coração contrito, se você não tem esperança do seu futuro, hoje Deus vai te dar a esperança. Hoje Deus quer que você saia daqui totalmente transformado. Hoje Deus quer que você saia daqui diferente da forma que você entrou, simplesmente pela essa maravilhosa graça do Senhor. Uma palavra tão simples, mas que carrega todo o amor de Deus, um Deus imensurável, um Deus grande, que criou o ser humano, irmãos. Às vezes eu falo, eu não entendo, pastor Paulo, como pode um Deus todo-poderoso cria o ser humano, o homem peca, vira as costas para o Senhor, e ele poderia fazer isso aqui, acabar, fazer novas coisas, mas ele decide amar o homem, ele decide fazer um plano de resgatar o homem, sem nós merecermos, irmãos. Isso é maravilhoso, e é esse amor que o mundo está precisando. Olha, estamos vendo aí guerra, na televisão só fala sobre guerra, tanto em outros países, como no nossa cidade. Traficante, pessoas mais
às vezes minha mãe chega na minha casa e começa a falar, irmão, eu não venho na tua casa, eu não saio de casa porque você está vendo a reportagem, muita maldade. Falei assim, mãe, se a senhora conseguir ficar vendo só essas reportagens, a senhora não sai de casa, e isso é complicado. Nós devemos confiar no Senhor. Então, é essa graça, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de paz? Não, o mundo precisa da graça redentora do Senhor Jesus Cristo, porque a graça, ela traz paz, ela traz fortalecimento à nossa vida. Então, o mundo precisa ser o que? Evangelizado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Então, por quê? Qual é a importância da graça? Por que a graça é tão importante? Porque os evangelhos anunciam as boas novas do evangelho. Porque o Novo Testamento fala somente sobre graça, a redenção de Cristo Jesus. A mensagem principal do evangelho do Novo Testamento é a graça. Chegado-vos o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A graça do Senhor, ela é algo essencial para a nossa vida. Não podemos dar um passo sem a graça do Senhor. Se você não tem a graça de Deus sobre a sua vida, se você ainda não recebeu, tome o cuidado que você corre perigo. Então, qual é a importância da graça do Senhor? Eu quero falar sobre 3 pontos nesta noite, da importância da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ponto, a graça nos salva da condenação do pecado. Olha só o versículo 11 do capítulo 2 de Tito. Paulo fala assim, pois a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. A graça é projetada para nos salvar, irmãos, da penalidade do pecado, a condenação que estava sobre a humanidade. Diz Paulo, o salário do pecado é a morte. E se não confessarmos os nossos pecados, morreremos nos nossos pecados. A primeira dádiva, a primeira coisa que a graça faz sobre a nossa vida é nos salvar, irmãos. De repente as pessoas falam, poxa, salvar de quê? De que eu preciso ser salvo? Eu sou seguro, eu moro num lugar bem seguro, não tenho o que temer, eu moro num condomínio fechado, mas olha que Paulo diz na carta dele aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e estão o quê? Afastados da glória de Deus. Ainda no capítulo 5, versículo 12, ele diz, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado entrou e entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda no capítulo 6, versículo 23, parte A, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ainda um pouquinho mais, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 ao 17, um texto que todos nós conhecemos, fala do grande e imensurável amor de Deus. Ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, Deus não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar e resgatar através da sua maravilhosa graça. Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 a 14, ele diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, então Deus lhe deu vida com Cristo. Olha só, irmãos, a graça nos alcançou, esse favor, esse amor nos alcançou, mesmo nós estávamos mortos, mas através de Cristo nós temos vida e vida abundante, pois perdoou todos os nossos pecados. Na cruz, Cristo o quê? Pagou a nossa dívida, o que estavam sobre nós, a condenação do pecado, a sentença de morte, Cristo pagou e nos oferece vida e vida em abundância. É essa poderosa mensagem que Paulo fala a Tito, não pare de anunciar, não pare de falar, ainda que as coisas se levantam para que você olhe para trás, dificuldade de estar visitando, de falar do amor, de entrar numa condução e você poder anunciar o Evangelho, vergonha, que você possa deixar isso de lado e anunciar essa maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Ainda no versículo 11 diz assim, a graça de Deus se manifestou, através de quem? Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu, a todos os homens. Opa, peraí, irmão Hélio, então a graça, todos estão salvos? Porque a graça alcançou a todos os homens.
Opa, peraí. Mas o Evangelho ainda fala que a graça, ela é mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Somente através da fé em Cristo Jesus. Deus agora justifica o pecador por meio da fé em Cristo Jesus, imputando a ele toda a justiça do Senhor. O que Paulo fala aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação, a graça redentora de Cristo Jesus é para todos, está acessível a todos, mas ela não é incondicional. As pessoas falam, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu recebi a Cristo, mas será que é assim automaticamente? Eu leio, eu aceito, é somente levantar a mão e a graça vem e recebe? Não, a palavra do Senhor diz que ela é condicional, precisa de um ato meu, de eu aceitar a Cristo, eu levantar a minha mão e no meu ser receber ao Senhor. Aí sim, essa graça vai me justificar. O salário do pecado, a condenação do pecado, ele vai tirar sobre a minha vida. No versículo 14 do texto que nós lemos, no capítulo 2 de Tito, ele diz, ele se entregou por nós, a fim de nos remir. Cristo sofreu na cruz, tudo aquilo que ele sofreu neste mundo foi para remir os nossos pecados. O que significa remir? Remir é resgatar algo, remissão é você pagar a dívida de alguém. E Cristo, irmãos, não fez pouca coisa, não. Não foi pouca coisa que Cristo sofreu. Há um pouco que nós podemos ter noção daquele filme, Paixão de Cristo. Algumas pessoas não gostam de ver aquele filme porque é muito forte. Mas, irmãos, se é forte nós vermos, imaginem para aquele que sofreu tudo aquilo. É uma representação, mas ele sofreu por mim e por você. Para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Você tem vida? Você tem vida em Cristo? Será que nesta noite você pode dizer assim, Maranata, a hora vem Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa esperança, o que Paulo fala a Tito, vamos ler com um pouquinho mais de atenção? Olha só, ele fala que essa graça, deixa eu só... Aqui, olha só, no versículo 12, ele diz assim, olha só o que a graça faz. Ela nos instrui a renunciar à impiedade e que nós vivemos de forma digna, esperando o quê? A grande manifestação do Senhor. Então, se hoje você não tem a certeza da salvação, e se hoje você partir, como será? Se Cristo está voltando, se Jesus ressuscitou, aguardamos a volta, como Missões diz, nós aguardamos, a nossa esperança não é viver neste mundo, é aguardarmos a esperança de um dia morarmos com o Senhor, onde lá não haverá dor nem choro. Nós não sabemos o dia da manhã. Amor, me perdoa. Mas, irmãos, eu não queria falar porque é difícil. Há um mês e pouco eu perdi a minha sogra e a minha esposa perdeu a sua mãe. Por que eu estou trazendo isso hoje? Minha sogra não tinha nada. Minha sogra não tinha problema de pressão, 64 anos. Me perdoa, amor. E por que eu falo isso, irmãos? O perigo de nós vivermos sem a graça do Senhor. Porque nós não sabemos do dia do amanhã. Para Cristo voltar, irmãos, Cristo, eu acredito, pastor Paulo, me perdoe, depois sou, num culto de palavras, corrige se eu estiver errado, mas eu não creio que Cristo volta a qualquer momento. Que isso, irmão? Eu não creio. Porque para Cristo voltar a qualquer momento, algumas coisas precisam acontecer nesse mundo, o que está acontecendo. O que pode acontecer é a qualquer momento eu me encontrar com o Senhor. A qualquer momento eu posso partir. E será que eu estou preparado para esse encontro? É a graça salvadora de Cristo que me prepara para esse encontro, para me preparar para a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Minha sogra, como eu estava falando, não tinha nada. De repente saiu de bicicleta, como de costume, saiu de bicicleta, um carro encostou, quebrou o braço, o fêmur, conseguimos uma operação, foi operar, três paradas cardíacas e Deus a levou. Um dia nós estávamos vendo, compartilhando coisas, almoçou conosco no domingo, e depois já não estava mais. Ninguém esperava. Eu preparo a minha esposa, porque ela foi criada pela avó,
e a avó dela está bem debilitada, 89 anos, bem debilitada. Então eu falo, amor, você precisa se preparar para a tua avó, cuidar da partida dela. Irmãos, de onde menos esperava, mas graças a Deus minha sogra, ela era uma pessoa que cria em Senhor Jesus Cristo, com certeza ela está no braço do Pai, mas e hoje você tem a certeza da salvação, a graça te alcançou, se você partir hoje, você tem certeza da vida eterna, hoje Deus te oferece através do Espírito Santo, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que te dá vida e vida em abundância, que você não saia daqui sem essa graça do Senhor, o sangue de Cristo derramado é o preço da redenção, da nossa libertação, que purifica o pecador, que traz reconciliação com o Pai, com Deus, a humanidade. Então nós precisamos estar certo disso, que a graça salva e ela está acessível a toda a humanidade, mas ela é condicional. Ela é condicional. A segunda coisa que me traz à memória sobre a importância da graça, é a graça salvadora, ela nos tira do poder escravagista do pecado. Versículo 14, ele diz, ele entregou sua vida para nos libertar. Títus 3, ele diz, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas sortes, paixões e prazeres. Irmão, sem a graça, nós não conseguimos resistir às tentações e o pecado. Tem pessoas que falam, eu preciso me preparar para entrar na igreja, eu preciso melhorar minhas condições. Mentira, você nunca vai conseguir, porque sem Cristo você não consegue. É Cristo que me dá força, é através da graça, quando eu aceito, quando eu recebo a graça, que ela me dá o poder, através do Espírito Santo, a negar as impiedades deste mundo. Não é pela minha força. Nós que estamos em Cristo Jesus, que vencemos algumas dificuldades, conseguimos resistir, não é pelas nossas forças, é a graça do Espírito Santo em nós, que nos fortalece a cada dia. A não olharmos para trás, a vivermos sempre na graça, fortalecido pelo Senhor. Então a graça ela é importante, porque ela nos liberta do poder, das garras de Satanás. A graça nos tira da posição de escravo, de pecado, e nos faz servo da justiça. Ela quebra esse domínio, ela quebra a garra do adversário sobre a vontade humana. A graça não é apenas perdão, mas ela é uma força em nós através do Espírito Santo. Versículo 12 desse texto que nós lemos diz que a graça de Deus pareceu e trouxe uma salvação a todos os homens, instruindo-nos a renunciar. Olha só, é a graça que nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas e viver de maneira que agrada ao Senhor. Somente pela graça. É o Espírito Santo em nós que a cada dia vai nos ensinando a como viver de forma que agradamos ao Senhor. Sem a graça nós não conseguimos. A graça é esse poder capacitador. A vitória sobre o pecado é fruto da união com Cristo, com o Espírito Santo dentro de nós, nos fortalecendo a cada dia. Se você está sem força para vencer alguma dificuldade, se você está sem força, de repente, se as tentações têm batido a sua porta, olha, sozinho você nunca vai conseguir. Peça auxílio do Espírito Santo. Hoje, esse auxílio está ao seu dispor. Hoje, nesta noite, na presença do Espírito Santo, Ele quer te fortalecer, te manter de pé. De repente, você sofreu alguma uma adversidade no mundo, como minha esposa está passando aí nesse momento de luto. Irmãos, somente pela graça do Senhor. Só Deus pode nos fortalecer para vencer essas intempéries da vida. Não é fácil, irmão, não é fácil. Às vezes nós olhamos para trás e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque eu não caminhei sozinho, o Senhor estava comigo. Às vezes nós olhamos para frente, para trás, e falamos, como eu consegui? Olha, como eu consegui chegar até aqui? De repente, alguns de vocês podem olhar para trás, momentos difíceis de enfermidade que passaram, e falar assim, eu não era para estar aqui nesta noite. E verdadeiramente, você não era, nós não éramos para estar aqui nesta noite, mas a graça de Deus, que é sobre nossa vida, a força do Espírito Santo, é que nos faz estar de pé.
Sem Ele, irmão, perecemos em nosso pecado. O mundo está aí querendo nos estragar, roubar a alegria do jovem, roubar os projetos dos jovens adolescentes, nossos projetos também. Irmãos, só Deus pode nos guardar. A segurança somente no Senhor Jesus Cristo. Somente no Senhor. E Ele está a nosso dispor nessa noite. Estar debaixo da graça significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. João, capítulo 8, versículo 36, diz: se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Antes o pecado era o que? Um senhor, um escravagista. Mas o que é que o Senhor fez? Quebrou essa corrente sobre nossa vida. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus. De repente você veio aqui convidado por alguém. De repente você falou assim, eu vou lá porque vou ficar sem graça, alguém me convidou. Mas, irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem primordial para a nossa vida. A graça do Senhor. Não saia daqui desta noite sem a certeza de estar vivendo sobre essa graça salvadora, protetora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última coisa, o último ponto que eu quero falar nessa noite sobre a importância da graça. Irmãos, isso é lindo, lindo, lindo. A graça, ela nos salva, ela nos dá força e ela transforma, ela nos dá uma nova identidade. A graça, ela é preciosa para nós, porque a graça nos dá o direito de sermos chamados filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não somos mais criatura, não somos mais servos do Senhor, somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus. A filiação divina não é uma adição automática, como eu falei, não é o que nós recebemos, Deus, eu sou filho de Deus, como muitos falam, eu sou filho de Deus também. Você é filho de Deus, como você recebeu essa filiação? É condicional essa filiação. Paulo falando a Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, 27, ele diz que todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. A todos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. Quantos somos filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Amém? Amém. Como filho de Deus, Deus cuida, Deus ampara. Mas é só ter fé? Não é só ter fé. Crer, até os demônios crê, estremece. Mas o versículo fala que para nós crermos, nós temos que aceitar. Além de crer em Jesus, é necessário aceitar, receber a Jesus como Senhor e Salvador. Como Senhor, o que é um Senhor? O Senhor não é uma pessoa que é dono, é Ele que manda. Se eu estou num lugar e existe um senhorio, é Ele que manda, Ele faz qualquer coisa, não é? É dele. Existe uma história aí, eu quero falar, de repente alguns irmãos já conhecem, que uma pessoa convidou Jesus para estar na sua casa. E Jesus lá na sala, conversando com ele e tal, e bateram na porta. Ele foi atender. Quando abriu a porta, era o diabo. E ele tentou entrar na casa dele, e tentou ali fechar a porta, foi difícil a guerra, até que o diabo não entrou. Aí ele falou, poxa Jesus, o senhor nem se levantou para me ajudar, o diabo quase entrou aqui dentro da minha casa. Ele falou, aqui eu sou apenas um convidado. Aí o rapaz falou assim, não senhor, então a partir de hoje tu é o dono dessa casa. Aí bateram na porta de novo. Aí o cara ia se levantar, Jesus falou, não, senta aí, eu vou atender, agora eu sou o dono, eu vou atender. Quando atendeu, que abriu a porta, o diabo olhou assim e bati na porta errada. Irmãos, às vezes nós convidamos o Senhor para estar na nossa casa, mas não para ser o Senhor. Nossa casa, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E se Ele é o Senhor, é Ele que conduz, é Ele que dá a direção. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando Deus é o Senhor da nossa vida, que nós cremos e recebemos o Senhor, as nossas vontades já não são nossas, é dele, nós vivemos para Ele, somente para Ele. E quando nós pensamos que tudo vai se acabar, Ele diz, eu sou o dono da sua vida e vou te mostrar que tudo em mim floresce. Lembra daquela parte de Davi que foi contra os gigantes? Foi essa?
se eu não me engano, foi essa passagem que Davi foi contra o gigante, e Deus deu a vitória, e ele falou assim, poxa, o gigante falou assim, tu vens a mim com, eu sou algum cão, que tu vem a mim com pau e pedra? Aí Davi, cheio da presença do Senhor, ontem eu estava falando com um pastor, no rodízio de pizza, ele falou sobre isso, tem pessoas que no Antigo Testamento acessaram a graça, coisas maravilhosas. Davi, cheio da presença do Espírito Santo, ele falou assim, ó, você vem a mim com espada, com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual tu tens afrontado. Ele falou assim, ó, hoje eu vou te entregar, Davi, a tua cabeça para as aves comer, eu vou arrancar a tua cabeça. Ele falou, hoje Deus me dará a tua cabeça, e saberá toda essa congregação que há Deus em Israel. Quando eu entrego, irmãos, a minha vida ao Senhor, quando eu vivo pela graça, irmãos, as pessoas vão olhar como pode, como ela está de pé, como ele está sobrevivendo, é pela graça do Senhor, porque é Deus quem nos move e quem nos fortalece. Às vezes caminhamos, irmãos, por caminhos tortos, mas Deus está conosco, não temeremos, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se refugie no Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quando estamos sob a graça do Senhor, estamos protegidos, nenhum mal pode nos deter, e se chegar algum mal, irmãos, Paulo fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Ainda que venha um mal sobre a nossa vida, quando estamos como filho de Deus, Deus cuida. Como filho, irmãos, Deus protege, e Deus quer cuidar de você nessa noite. Crer, irmãos, é amar ao Senhor de todo o coração. É quando mais nada importa. Isso que é crer no Senhor. Crer no Senhor é satisfazer-se em Deus. Eu costumo dizer, pastor Paulo, irmão Goiana, pastor Marcos, para o jovem lá da igreja, que o que eles precisam, Deus tem. O mundo pode oferecer coisas, mas é passageiro. Mas o que você precisa, tenha certeza que você só vai encontrar em Jesus. Nós podemos ver isso, a passagem do filho pródigo, né? Ele achava que no pai estava já enfadado, ele precisa de coisas novas. Ele falou, pai, dá minha parte da fazenda, que eu vou procurar coisas novas, coisa que vai me satisfazer. E assim ele fez, pegou o dinheiro, foi, viveu, gastou tudo, depois ele viu que na presença do pai ele tinha tudo o que ele precisava. E ele humildemente se voltou e pediu esse perdão a Deus, ao Pai, e o Pai o acolheu. Assim somos nós. De repente, se você se afastou, se você passou por um momento, está longe da presença do Senhor, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Deus nunca estará de braço fechado, Ele estará sempre de braço aberto para te receber, e Ele quer te receber nesta noite. Ele quer fortalecer a sua vida novamente, Ele quer te chamar de filho novamente. Ele quer tirar essa garra do pecado que impede você de novamente entrar em comunhão com o Senhor. Peça nessa noite força ao Espírito Santo e Ele vai conceder isso a você. Não saia daqui hoje fora da graça protetora de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para chegarmos ainda ao final, caminhando para o final, crer é ouvir e obedecer a palavra, é obedecer os mandamentos do Senhor. Quando nós cremos e recebemos o Senhor, nós ouvimos a voz e obedecemos. A palavra do Senhor diz que as ovelhas ouvem e obedecem ao seu pastor. E Deus está aí, irmãos. Ele nunca vai nos levar para caminhos errados. Ele vai sempre nos mostrar o caminho bom que vai nos levar à paz e à esperança que nós precisamos. Tenha certeza que nós precisamos, Deus tem nos dar. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pela qual devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Pode te apresentar várias coisas, Buda, Maomé, sei lá quem for que existe aí, que promete salvação. Mas sabe de uma coisa, salvação, força, esperança somente no Senhor Jesus Cristo. É Ele que transforma a nossa vida, é Ele que nos dá nova identidade. De repente você já não tem mais sonhos, os teus sonhos já se acabaram, você não tem esperança que os seus sonhos se realizam. Deus quer renovar isso na sua vida nesta noite. Ele quer renovar a sua esperança, a sua força, dizer, filho, eu ainda estou aqui e quero te abraçar e quero te amar. Deixa Deus
mudar a situação da sua vida, da sua família. E que possamos, irmãos, também pregar esse evangelho a toda criatura. Não perder nenhuma oportunidade de falar do amor de Cristo. Que essa igreja, que esse jovem, que nós possamos, irmãos, completar a missão, aonde for, de anunciar as boas novas, a salvação mediante ao sacrifício de Cristo, aceitar e receber Ele como Senhor. Como Senhor, não mando mais eu, é Ele que manda, é Ele que me conduz, é Ele que me direciona. Através dessa salvação, Ele me liberta, Ele traz salvação, Ele me dá poder para vencer a dificuldade da vida e Ele me dá o direito de ser chamado Filho de Deus. Que Deus nessa noite nos abençoe, que a palavra do Senhor flua em seu coração e que o Espírito Santo possa transmitir mais profundo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.